dia. Todos os irmãos, todas as irmãs, as crianças podem subir nesta hora para o seu culto infantil. E eu convido os irmãos a abrirem, por favor, comigo as suas Bíblias no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Por enquanto, vamos ler do verso número 1 até ao verso 11. Samuel 17, começando no verso 1 até ao verso 11. Diz assim: Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam eles no monte de um lado de Além, e os israelitas no monte do lado de Aquém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial um filisteu, um homem guerreiro cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou e clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Vamos orar? Paizinho, obrigado mais uma vez por podermos estar aqui. Obrigado a Deus pela tua palavra e oramos para que nesta hora o teu Espírito tenha liberdade no nosso meio para falar e para agir conforme te aprouver. Assim nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Esta é uma história conhecida, porventura, talvez uma das histórias mais conhecidas de toda a Bíblia. É tão conhecida que ela acabou por entrar nas culturas e nas sociedades, se não apenas das ocidentais, inclusive em muitas outras. E é uma história que muitas vezes é evocada no mundo dos negócios, no mundo do desporto, e sempre que, em alguma circunstância, há um confronto entre duas partes e em que uma dessas partes tem uma força desproporcional em relação à outra. Mas todos nós, cada um de nós, tem os seus gigantes. Aquelas situações na nossa vida perante as quais muitas vezes nos sentimos pequenos, indefesos, vulneráveis e geralmente destinados ao fracasso. Será possível vencermos estes gigantes? É lógico, a Bíblia diz-nos que sim, mas vamos começar por perceber quais são as características que têm estes gigantes e baseado nestes versos que acabamos de ler. A primeira característica de um gigante é que um gigante ou os gigantes têm uma aparência de invencibilidade. Golias é mencionado aí, é um gigante, tinha 6 côvados de altura, 6 côvados e 1 palmo, ainda mais um pouco. Isso equivale aproximadamente, em metros, a 2,5 metros. Não era assim, não é propriamente um gigante assim de 6 ou 7 metros, mas 2,5 metros é maior do que a maior parte das pessoas que normalmente vemos por aí. E pela descrição até da sua armadura,
é muito provável que Golias tivesse uma musculatura a condizer com o seu tamanho. Curiosamente, o autor destes versos não usa grandes adjetivos para qualificar este gigante. E ele não faz isso porque a simples descrição do aspecto deste gigante era suficiente para nós podermos ter uma noção de como era o seu aspecto. Em primeiro lugar, já foi mencionado, ele tinha aproximadamente 2,5 metros de altura. A sua couraça pesava 5.000 ciclos de bronze, o que equivale em quilos a 60 quilos. A ponta da sua lança pesava 600 ciclos de ferro, o que equivale a 8,5 kg. A ponta da sua lança pesava 8,5 kg. Todo o seu corpo estava coberto por uma grossa armadura que aparentemente não tinha pontos fracos. É curioso que esta não é a primeira vez que os israelitas foram confrontados com gigantes na sua história. Quem conhece a história de Israel sabe que, da primeira vez que os israelitas chegaram a Canaã, um dos motivos pelos quais eles não quiseram entrar na Terra Prometida é porque havia gigantes. Na história mais recente de Israel, havia um homem que, não sendo necessariamente um gigante, era pelo menos um homem grande. Esse homem era Saul. Não vamos ler, mas no capítulo 10, verso 23 deste mesmo livro, é mencionado que Saul era o homem mais alto dentro do seu povo, pelo menos 1 palmo acima de todos os outros homens. E também que a sua aparência era impressionante. Saul também era um homem grande, um homem cuja aparência impressionava. Por esse motivo, ele foi escolhido como rei de um povo que era facilmente impressionável. Mas, como se costuma dizer, há homens que são grandes, mas que não são grande coisa. Em segundo lugar, os gigantes são pessoas que nos fazem esquecer quem nós somos em Deus. Ou são situações que nos fazem esquecer quem nós somos em Deus. Golias foi ali àquele lugar e lançou este desafio. E, em parte, o seu desafio tem lógica, tem razão, não é? Para quê estarmos a desperdiçar as vidas de tanta gente aqui? Estou aqui eu, venham de vós, vamos lutar, e quem ganhar está decidido. Tinha lógica, não é? E para eles ainda mais vantagens teria. Quantos menos morressem, mais escravos eles teriam. Aos olhos de Golias, todos aqueles que estavam ali, não é? Tanto filisteus como israelitas, podia vir quem viesse, que as favas já estavam contadas. Era uma questão de tempo até o primeiro doidinho decidir avançar para ser o primeiro a morrer. E Golias devia pensar, com certeza, que ele era o maior guerreiro do mundo. Ele era talvez o equivalente hoje ao Cristiano Ronaldo da guerra. E essa segurança de Golias foi alguma coisa que fez abalar ainda mais o exército de Israel. Na presença de Golias, todo o exército de Israel perdia a noção das coisas, do seu passado, das suas vitórias e das suas conquistas, e principalmente daquilo que Deus já tinha feito nas suas vidas e nas vidas dos seus antepassados. Na presença de Golias, parecia até que o próprio Deus tinha fugido e tinha perdido a sua força. Na presença de gigantes, nós podemos esquecer quem nós somos em Deus e aquilo que nós temos em Deus. Na presença daquele gigante, foi isso que aconteceu com o povo de Israel. E por vezes nós enfrentamos gigantes assim, gigantes que abalam a nossa fé e que no mínimo nos fazem questionar onde é que Deus está. Terceira característica dos gigantes é que os gigantes pretendem escravizar-nos. Golias representava esta ameaça dos filisteus. Era uma ameaça real e era uma ameaça que já pairava sobre a vida de Israel desde há muitos anos até este momento. E neste momento o desafio de Golias incluía uma condição. Quem vencer será escravo daquele que perder. Os gigantes ao nosso redor, os gigantes que nos ameaçam, pretendem a mesma coisa de algum modo. Eles embaraçam-nos os pensamentos, embaraçam-nos as ações, são coisas e pessoas e situações que nos torturam, que nos afligem e que enquanto não desaparecerem da nossa frente, nós não teremos paz e nem liberdade.
Quarta e última característica dos gigantes. Os gigantes desafiam-nos e atemorizam-nos. 2 vezes por dia, durante 40 dias, aquele gigante desafiou os israelitas. E todos eles, sem exceção, tremiam como varas ao vento de cada vez que ele abria a sua boca. Todos nós temos os nossos gigantes. Alguns são externos, outros são internos. Alguns gigantes são circunstanciais, um conflito num relacionamento, uma crise financeira, um problema de saúde, uma dificuldade no trabalho. Alguns são coisas do nosso interior, são coisas criadas por nós mesmos, medos, receios, pavores, e coisas que frequentemente voltam como fantasmas para assombrar-nos. Todos nós temos os nossos gigantes. A questão é como podemos vencer um gigante. A verdade é que ninguém nasce um vencedor de gigantes. Isso é alguma coisa que nós temos que aprender. Então vamos ver que características nós encontramos nesta passagem a respeito de como vencer os gigantes. Eu convido para lermos agora a partir do verso 20 e até ao verso 27. Chega nessa água. Verso 20 até ao verso 27. Diz assim: Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam à peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda de bagagem, correu à batalha, e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. E estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara. E Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e tremiam grandemente. E diziam uns aos outros: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, lhe dará por mulher a sua filha, e à casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão àquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. Primeiro passo para vencer um gigante é este aqui: enfatize o prémio em vez do perigo. Poderia muito facilmente dizer-se que Davi, que Davi estava no lugar errado, à hora errada. Ele não tinha ido ali para lutar, mas apenas para trazer suprimentos aos seus irmãos que estavam alistados no exército de Saul. Na verdade, ele era demasiado novo para a guerra. Era uma pessoa de quem se olhava e ninguém diria que estava ali um soldado. Mas quando ele chegou ao campo de batalha, ele ficou tão ansioso por ver aquilo que estava a acontecer, e isto ao contrário de Saul, o líder de Israel. O líder que deveria estar na frente a comandar e organizar as suas tropas, o que deveria ter sido o primeiro a oferecer-se para enfrentar Golias, o que era o mais alto e o mais forte de entre o seu povo e que estava escondido na sua tenda. E quando Davi está ali, ele assiste então a mais um desafio deste gigante Golias. Mas é curioso que ele ouve também do prémio. O prémio que tinha sido prometido a quem o aceitasse. Consistia em 3 coisas: riquezas, a filha do rei e ficar livre de impostos. Por si só, não é mau prémio. Mas Davi vê naquela situação toda a mão de Deus. No capítulo anterior, Davi já tinha sido ungido rei de Israel pelo profeta Samuel. E agora ele vê que naquela situação, Deus está a colocar diante dele uma oportunidade de dar um passo rumo a esse objetivo e a essa promessa. É curioso que todos aqueles que estavam ali tinham ouvido tanto
as afrontas do Golias como o prémio que tinha sido prometido por Saul. Mas a maior parte deles decidiu focar no perigo, decidiu focar nas afrontas que Golias estava a proferir. Só Davi preferiu focar o prémio. Ele perguntou outra vez: eu ouvi bem? É isto que está prometido a quem enfrentará este gigante? Os desafios que surgem na nossa vida surgem no mesmo contexto. Há perigos, há dificuldades, mas também há prémios. E a questão é, quando isso acontece, onde é que estão fitos os nossos olhos? O que é que nós preferimos ouvir? São os problemas, são os perigos ou são as oportunidades e aquilo que nós podemos ganhar com aquela situação? Então este é o primeiro passo para enfrentar o gigante. Enfatize o prémio em vez do perigo. Segundo passo, vamos continuar a ler a partir do verso 28. Diz: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Até aqui. Segundo passo para vencer os gigantes é: ignore as vozes que impedem a ação. Ignore as vozes que impedem a ação. No meio de toda aquela situação, Davi faz uma pergunta quase que inocente. Eu creio que se Davi fosse portuense, ele faria esta pergunta nestes moldes: mas quem é este morcão para enfrentar o exército do Deus vivo? Ao fazer esta pergunta, Davi relembra algo ali que todos tinham esquecido. Eles representavam o Deus vivo. Israel, em face daquele desafio, age como se o Deus vivo fosse irrelevante. Age como se o Deus vivo fosse incapaz de lidar com aquela situação. Israel age como se Deus não existisse. Para Davi, é impossível pensar em qualquer situação, seja ela qual for, sem ter o Deus vivo em consideração. Na verdade, eu creio que a pergunta de Davi não se dirigia tanto a Golias, como antes ao exército de Israel e ao seu líder Saul. Talvez a questão não era tanto como é que ele se atreve a fazer isto, mas antes, porque é que vocês que estão a ouvir ainda não lhe chegaram roupa ao pelo? Mas o exército de Israel parece que ainda não está pronto para receber aquilo que Davi tem para oferecer. Ele é severamente repreendido pelo seu irmão e é ignorado por todos os outros. Há dois tipos de pessoa. O primeiro tipo de pessoa é aquela que age. O segundo tipo de pessoa é aquela que critica aquela que age. E aqueles que nada fazem, por norma, são os primeiros a criticar. E são os primeiros a desencorajar aqueles que querem fazer alguma coisa. É curioso que nos Lusíadas, o poeta Camões faz questão de mencionar que até um dos melhores momentos da nossa história não passou sem a crítica do famoso velho do Restelo. Eu creio que esta não é uma característica honradamente portuguesa, se bem que os portugueses tenham se tornado ao longo dos anos exímios na arte de bem criticar. Antes é uma característica que faz parte da condição humana e poucos são aqueles que conseguem escapar dela. Por este motivo, são muitas as vozes ao nosso redor que afirmam que isto é impossível, aquilo é muito difícil, vai dar muito trabalho, vamos gastar muito dinheiro e o melhor é ficar quieto e não fazer nada. Aqueles que criticam são aqueles que sabem que deveriam estar a fazer alguma coisa, mas seja por preguiça ou receio ou acomodação, eles preferem ficar quietos. E para estas pessoas, aqueles que se levantam para fazer alguma coisa são um perigo a evitar a todo custo.
Estas são aquelas pessoas que sabem que podem fazer má figura se virem outros fazer aquilo que eles mesmos poderiam fazer. São pessoas que não têm vitórias e, por causa disso, sobrevivem do fracasso dos outros. E o grande problema é que muitas pessoas ouvem-nos e aceitam passivamente o decreto de derrota, mesmo antes de começar a batalha. A aparência de Golias era uma questão de perspectiva. Para os israelitas, ali estava um homem que não podia ser vencido. Alguém terrível da cabeça até aos pés. Para Davi, quanto maior fosse a sua cabeça, melhor era, porque era mais fácil acertar. As palavras de Davi, de algum modo, chegaram até Saul. E Saul, desesperado por algum tipo de solução, mesmo que remota, manda chamar a Davi. Provavelmente Saul deve ter ficado intrigado por ainda haver alguém no meio de uma cambada de pessimistas e derrotados que mantivesse o inocente sonho de que Deus ainda estava vivo. E quando Davi chega até Saul, seria esperado que Saul fosse o primeiro a falar. Afinal de contas, Saul era o rei. Ainda. A primeira coisa que Davi diz, sem se elaborar demasiado, é isto: não há nada a recear. Estas palavras são palavras que podem parecer vazias em vários contextos. É muito fácil nós dizermos-las a quem está no meio de um problema e de um conflito. Não há nada a recear. Tudo vai correr bem. Deus está no controlo. As coisas vão melhorar. O difícil é fazer algo a respeito do assunto. É muito fácil dizer: está tudo bem. Então, vai lá tu. Davi poderia ter chegado a Saul e anunciado isso mesmo: caro rei, não te preocupes, Deus está no controlo, então de que estás à espera? Tu és o rei, força, vai, a responsabilidade é tua. Só que Saul já não era o rei, e Davi sabia disso mais do que ninguém. Davi já tinha sido ungido rei, o resto era uma questão de tempo. Então o que Davi tem a dizer é: tudo está bem porque eu estou aqui para resolver o problema. Estas palavras de Davi podem parecer um bocadinho as de um vaidoso que se acha mais desejado do que a última batata frita do pacote. Mas são palavras que revelam a confiança de alguém que sabe que o Deus vivo não está ausente. E a resposta de Saul é uma resposta que demonstra a sua tentativa de refriar os ânimos de um jovem inocente e, evidentemente, delirante. No fundo, o que Saul argumenta é que Golias tinha mais anos de guerra do que Davi de vida. E o argumento não deixa de ser válido. Mas Davi sabe que não é bem assim. E então vamos continuar a ler. Verso 34. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Davi poderia ter vivido toda a sua vida traumatizado pelos seus encontros com as feras. Ele poderia ter pensado: eu quase morri quando enfrentei o leão, depois ainda veio o urso, agora está aqui este gigante. Pira-te, Manel, que se faz tarde. Há pessoas que são assim, que já venceram problemas na vida, mas que continuam agarradas a esses mesmos problemas. Davi usou aquelas ocasiões como oportunidades de crescimento. E aquilo que nós vemos é que Davi não era totalmente inexperiente em combate. Mas agora ele tinha uma motivação extra. O urso e o leão tinham ameaçado o seu rebanho. Mas este gigante, este murcão, tinha afrontado o Deus vivo. Na verdade,
Davi reconhece que foi Deus que o livrou, tanto do urso como do leão. Davi tinha feito a sua parte e Deus tinha feito o resto. E Davi usou da sua experiência passada a lutar contra oponentes maiores para derrotar oponentes cada vez maiores. Ele estava sempre pronto a alargar os seus limites. Ele estava sempre pronto a crescer. E a força de Davi estava não apenas na sua experiência passada, mas principalmente no reconhecimento de que Deus tinha estado presente nessas mesmas experiências. É por este motivo que Davi consegue ver Golias de uma perspectiva diferente dos outros israelitas. Os outros eram cobardes porque eles tinham abandonado a fonte da coragem. É curioso que tanto Davi como o resto de Israel tinham antepassados que tinham vivido experiências sobrenaturais com Deus. Tanto Davi como o resto de Israel tinham ouvido daquilo que Deus tinha feito com os outros. Mas há uma diferença fundamental entre Davi e o resto de Israel. É que Davi tinha as suas próprias experiências com Deus. E isso é alguma coisa que faz toda a diferença. A força de Davi não estava naquilo que Deus tinha feito com outras pessoas. A força de Davi estava naquilo que Deus tinha feito consigo mesmo, na sua própria vida. Tal como Davi, nós também devemos procurar ter as nossas próprias experiências com Deus e aproveitar todas as oportunidades para crescer, para aumentar a nossa fé e para lembrar constantemente aquilo que Deus já fez no passado. Quarta característica, vamos ler agora a partir do verso 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando a mão de sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Quarto passo para vencer um gigante é: use o equipamento apropriado. Com este discurso de Davi, Saul de algum modo é persuadido pela sua confiança. Mas ainda assim ele falha em compreender a radicalidade da fé que Davi estava a demonstrar. E aquilo que Saul faz é tentar acomodar e enquadrar a fé de Davi ao padrão estabelecido da guerra. E então ele equipa Davi com a sua própria armadura. Se nós fôssemos ler uns capítulos mais atrás, nós veríamos que quando Israel pediu um rei a Deus, o que Israel pediu foi, nas suas próprias palavras, um rei como as outras nações. Isso está em 1 Samuel capítulo 8, verso 5. Acontece que aquilo que Israel falhou em procurar analisar é que as outras nações tinham reis maus, ineficazes, imbecis e vagabundos. Israel queria um rei como as outras nações, Deus deu-lhes Saul, que era exatamente aquilo que eles tinham pedido. E depois ainda dizem que Deus não responde às orações. A resposta de Saul à fé de Davi foi uma resposta como as outras nações dariam. Saul equipou Davi do mesmo modo que o seu oponente. Davi iria ser uma cópia de Golias. Só que, tal como aqueles produtos que nós compramos nas lojas dos chineses, uma cópia que não seria muito boa. Mas Israel não tinha sido chamado para ser como as outras nações. Israel tinha sido chamada para ser diferente das outras nações. Israel tinha sido chamada para ser luz para as outras nações. E Davi sabe disso. E ele recusa-se a ser um mini Golias. Porque ele compreende muito bem que aquilo que era uma força para um gigante poderia muito facilmente tornar-se uma fraqueza para si mesmo. Então Davi propõe uma alternativa. E a sua alternativa consiste de 5 pequenas pedras e uma funda. Aos olhos de Saul e aos olhos de Israel, aquilo devia parecer o mesmo que nada. Mas, imagino eu, talvez eles tenham pensado: seja como for, já fomos desta para melhor, pelo menos vamos deixar o rapaz entreter-se.
Mas Davi escolheu duas armas nas quais ele estava muito familiarizado, das quais ele era especialista. A primeira arma era a sua funda e a segunda arma era a sua confiança em Deus. Quando nós enfrentamos os gigantes do mundo, nós somos tentados a lutar com as mesmas armas do mundo. Somos tentados a responder da mesma maneira. Mas se nós fizermos isso, que diferença haverá entre nós e todos os outros? É curioso que Davi não enfrentou Golias sem uma armadura. O que acontece é que a armadura de Davi era invisível a quem não tem os olhos da fé abertos. A Bíblia fala-nos sobre um tipo de armadura, uma armadura espiritual. A maior parte das pessoas conhecem essa passagem, Efésios 6, versos 13 a 18. Nesta passagem encontramos o equipamento apropriado para a batalha do cristão. A verdade, a justiça, a preparação do Evangelho da paz, a fé, a salvação, a palavra de Deus e a oração. Estas armas são apropriadas porque, no essencial, a nossa luta é uma luta espiritual. Os maiores gigantes que nós enfrentamos são gigantes espirituais. E mesmo aqueles que não parecem ser gigantes espirituais, na verdade o são. Por isso nós temos que usar as armas apropriadas e as armas que Deus coloca à nossa disposição. Então, use o equipamento apropriado. Mais um passo para enfrentar os gigantes, a partir do verso 41. Diz assim: o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com a espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi e, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Finalmente nós chegamos ao confronto entre Davi e o filisteu, a hora da ação. De um lado, um homem com mais de 2 metros e com uma armadura, lança, escudo, espada. Do outro, um pequeno rapaz magricela, ruivo, com uma funda e 5 pedras. Mas Davi não estava só. Com ele estava o poderoso nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. E alguma coisa que Golias não sabia é que quando ele desafiou Israel, ele desafiou o Deus de Israel. É isso que Davi lhe diz no fim do verso 45. Eu venho em nome do Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Quando os gigantes se levantam contra qualquer dos filhos de Deus, eles levantam-se contra Deus. E Davi estava ali como representante desse Deus, para aceitar o desafio. As consequências para Golias são apresentadas de antemão no verso 46. E é curioso que Davi descreve na primeira pessoa aquilo que ele fará a Golias. Ele diz: eu ferir-te-ei, eu tirar-te-ei a cabeça,
Eu darei às aves dos céus os corpos dos filisteus. Coisas que Davi fará. Mas as declarações sobre aquilo que Davi fará estão rodeadas de afirmações sobre aquilo que Deus fará. O Senhor te entregará na minha mão, verso 46. Verso 47, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva. Davi sabe que tem uma parte a fazer, mas ele sabe que Deus está presente e está pronto a fazer o resto. Davi estava pronto a agir porque Deus estava pronto a agir. Quando nós enfrentamos os nossos gigantes, ou na verdade quando fazemos seja aquilo que for, o Deus vivo está connosco. Os problemas podem aparecer grandes, imensos, gigantescos até, mas a questão é, e o meu Deus que tamanho tem? Se Deus é um Deus eterno, é um Deus omnipresente, é um Deus omnisciente, é um Deus omnipotente, se Ele é um Deus que se preocupa comigo e com as coisas com as quais eu me preocupo, se não há nenhum poder neste universo capaz de se comparar sequer a um milésimo do poder de Deus, se Ele é o Deus que está no controle da criação, da história, de todo o universo, se Ele pode fazer aquilo que Ele quer, quando quer, como quer, então qual é o meu problema? É enfrentar os meus gigantes frente a frente. O poder de Deus é um poder que relativiza qualquer coisa, relativiza qualquer desafio, relativiza qualquer oponente, qualquer adversário. E todos nós sabemos isto muito bem. A questão é, na hora da verdade, na hora da ação, nós agimos com base nisso ou não? No meio de todo o povo de Israel, só houve um homem que teve coragem para enfrentar aquele gigante. Mas Deus, ainda hoje, continua à procura de homens e de mulheres como Davi. O propósito de Davi não era apenas o de libertar Israel e derrotar os filisteus. O propósito de Davi era também o de glorificar o nome de Deus. Verso 47. Isto saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Do mesmo modo, quando nós seguimos estes passos, e quando reconhecemos que Deus está connosco para nos livrar, então Deus é glorificado, e o seu poder torna-se evidente a todos aqueles que estão ao nosso redor. Eu creio que Deus nos chama para este tipo de vida. Um tipo de vida em que nós podemos demonstrar que aquilo que parece impossível pode, na verdade, tornar-se uma realidade. E Deus está pronto a fazer isso não por causa de nós, mas para que o seu próprio nome seja engrandecido. Nós podemos, na verdade, falar, podemos testemunhar muitas coisas, podemos mencionar vários e vários versos, mas ainda hoje há pessoas que precisam de ver o poder de Deus para crerem nele. E eu creio que Deus deseja demonstrar esse poder. Eu creio que Deus ainda hoje deseja demonstrar esse poder. Ele deseja fazê-lo através de nós. Ele está apenas à procura de pessoas que, como Davi, se disponham a enfrentar os seus gigantes. Ele está à procura de pessoas que se disponham a fazer aquilo que mais ninguém é capaz de fazer. E fazendo isso, o seu nome será glorificado e as pessoas ao nosso redor não terão outra alternativa senão afirmar que Deus é real, que Ele é um Deus vivo e que Ele habita no meio do seu povo. Último passo para vencer os gigantes. Versos 52 e verso 53. Diz: então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até às portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho de Saarim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. O último passo para vencer os gigantes é: ajude os outros a vencer. Quando Davi venceu Golias, isso encorajou todos os outros soldados de Israel. Aqueles que antes estavam imóveis, sem ação, sem saberem o que fazer ou pensar, naquele momento estavam prontos para saírem para a batalha. Deus não nos chamou apenas para vencer, mas Ele chamou-nos também para ajudar os outros a vencer. Para ajudar aqueles que estão sem esperança, para ajudá-los a erguerem-se e a vencerem os seus próprios gigantes,
porque na verdade todos temos a ganhar com as vitórias uns dos outros. Eu vou terminar citando o apóstolo Paulo, que na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 31, diz o seguinte: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. E o culto de igreja está de pé para nós cantarmos este último culto. Nós queremos ter as nossas próprias experiências como Davi, amém, irmãos? Então vamos cantar esta música. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais.